Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 12 ao verso 17, diz assim: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Amém, queridos? A igreja pode assentar, dando glória a Deus. Eu começo perguntando para os irmãos, qual é o lugar que o dinheiro tem na sua vida? Qual é o grau de importância que o dinheiro tem na sua vida? Que os bens materiais têm na sua vida? Como é que você se relaciona com os bens? Porque se você fala, pastor, eu não ligo muito para isso. Mas se você fica depressivo, briga com a esposa, se você tem problema conjugal, familiar, por causa do dinheiro, você é influenciado por ele, sim. Se você perde sono por causa dele, você pode até dizer que não, mas você é influenciado, sim, pelo problema do dinheiro. Lá em Gênesis capítulo 4, nós encontramos uma passagem de Caim e Abel, e o texto vai nos dizer que ali começa um grande problema. A Bíblia nos diz que Abel oferece ao Senhor o fruto agradável a Deus. Abel oferece ao Senhor algo que agradou o coração de Deus. Mas o seu irmão chamado Caim, Gênesis capítulo 4, ele decide a fazer da forma que ele queria. Ele decide ofertar a Deus algo que era do coração dele, e não da vontade do Senhor. E a Bíblia nos fala que Deus aceita aquilo que Abel estava fazendo, mas aquilo que Caim apresentou diante de Deus, Deus não aceitou. Deus não rejeitou Caim e disse para Caim: Caim, se você fizer o que é certo, eu vou te aceitar. Se você fizer o correto, eu vou abençoar a sua vida. Mas eu não sou obrigado a aceitar aquilo que é errado. Eu não sou obrigado que você venha diante de mim, eu sendo Deus, você me apresente aquilo que você quer. Deus, ele não é obrigado a aceitar aquilo que nós fazemos do jeito que a gente quer fazer. Ele cria regras na Bíblia. Por mais que esse assunto não seja um assunto agradável aos teus ouvidos, por mais que o teu pai, tua mãe ensine que toda igreja é um fruto de riqueza, a verdade não é essa. A maior parte dos pastores no Brasil passam fome. A maior parte dos pastores do Brasil, diferente de alguns que a mídia pega, eles dão o dinheiro que tem, o pouco dinheiro que tem para a igreja. A verdade é, meu amado, que a maior parte das igrejas sobrevive através da misericórdia de Deus, não são igrejas suntuosas. Mas uma coisa nós entendemos, independente do tamanho da igreja, independente da pessoa que está aqui nessa noite, ou se foi hoje, ou se foi ontem, ou se foi Caim, há quase 6.000 anos atrás, Deus, ele não precisa aceitar as coisas como nós queremos dar para Deus, porque Ele é soberano. Nós não podemos querer chegar diante de Deus e falar para Deus: Deus, o Senhor é obrigado a aceitar alguma coisa. Ele não é obrigado a aceitar nada. Ele só aceita aquilo que agradava a Ele, porque Ele é o Senhor. Então nós encontramos já em Gênesis o problema de uma pessoa querendo agradar a Deus fazendo da sua forma.
Talvez você esteja querendo na sua vida agradar a Deus do seu jeito, e você não está percebendo muitas vezes que Deus está falando para você: filho, eu amo você, mas eu rejeito aquilo que você está fazendo. Se você fizer certo, eu vou abençoar você. O problema do homem nunca foi o dinheiro. O problema do homem nunca foi riqueza, bens. Porque é certo que na Bíblia, todos os homens de Deus prosperavam. Se você for pegar de Gênesis, Apocalipse, eles passaram momentos difíceis. Passaram, Jó passou, Abraão passou, Moisés passou, José passou, todos os servos, Jacó passou. Mas Deus, ele nunca deixou desamparado um servo dele. Deus nunca deixou um servo dele mendigar o pão. Deus não tem deixado isso, a Bíblia relata, e hoje eu tenho exemplos aqui na igreja, de pessoas que passam luta, mas Deus tem sustentado com a sua misericórdia, sustentado com as suas mãos fortes. Pessoas até que passaram luta, mas estão prosperando. Pessoas que entraram endividadas na igreja, hoje já estão com as suas dívidas quitadas, e estão conseguindo recuperar aquilo que perderam, recuperar um pouco do patrimônio, e são pessoas fiéis a Deus. Então o problema para Deus nunca foi dinheiro, porque Ele diz: minha prata, meu é o ouro. Deus, Ele é o dono de toda a riqueza. O problema do coração do ser humano, ela está descrita em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O problema nunca foi o dinheiro, o problema nunca foi a quantidade, muita, seja ela pouca, dos recursos financeiros que a gente tem. O problema que Deus olha é o coração. Começou lá em Gênesis, quando Caim, no coração dele, falou: vou fazer para Deus o que eu quero. Mas Abel não. Abel virou e falou assim, colocou no seu coração: vou fazer para Deus aquilo que Deus deseja, não aquilo que eu quero. Houve uma diferença na oferta. Pastor, foi a quantidade? Foi a qualidade da oferta? Não, foi o fruto da onde a oferta saiu. O fruto da oferta do coração do homem chega diante do Senhor, mas o fruto da oferta de uma rebelião contra Deus, isso é abominação diante do Senhor. Para Ele é como um espírito de feitiçaria. Infelizmente, muitos estão agindo assim diante de Deus, e querendo que Deus aceite uma coisa que Ele não é obrigado a aceitar. Provérbios, então, fala no capítulo 4, que devemos guardar o nosso coração. Do que devemos guardar o nosso coração? De cair no erro de Caim, de fazer aquilo que é do nosso agrado, esquecendo de perguntar para Deus como nós agradamos a Ele. Nós precisamos reconhecer que todas as coisas, como o texto de Crônicas diz, vêm de Deus. Nós precisamos reconhecer isso, compreender que todas as coisas foram formadas dele, por Ele e para Ele. Reconhecer que todas as coisas, a riqueza, a prosperidade, tudo veio das mãos do Senhor. E depois desse reconhecimento, precisamos honrar a Deus como o doador de todas as coisas, principalmente da vida, doador da nossa vida. E juntamente com a nossa vida, Deus nos tem dado saúde, Deus nos tem dado dias, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado salvação em Cristo Jesus, Deus também tem nos dado comida, Deus tem dado um teto na nossa cabeça, um companheiro para quem é casado. Deus tem nos suprido daquilo, e com certeza Deus tem nos dado o suficiente para que nós possamos viver uma vida linda, uma vida abençoada, uma vida tranquila. Mas precisamos ter no nosso coração o reconhecimento a Deus por aquilo que Ele faz por nós. É verdade que a Bíblia usa uma palavra para quem não reconhece a Deus em todas as suas anuâncias, principalmente na área da finança. A Bíblia chama o homem de avarento ou ganancioso. Quem é que quer ser chamado de avarento? Quem é que gosta de ser chamado de tio Patinhas, ganancioso, mão de vaca? Ninguém gosta. E são realmente títulos pejorativos que ninguém deve usar ou referir-se a outra pessoa tal assim. Mas a Bíblia não se refere a uma pessoa exclusiva, mas a Bíblia se refere a uma condição existente dentro de um coração de uma pessoa. Se Deus não te chama de avarento, Deus chama a situação do coração de uma pessoa de avareza. Se Deus não te chama de ganancioso diretamente,
ele chama a situação de um coração de ganância. E a Bíblia nos fala, com certeza, Efésios 5,5, sabei que nenhum impuro ou avarento herdarão o reino de Deus. Paulo escreveu na igreja de Éfeso, ele avisa bem claro que a avareza é um pecado tão grave que não espere que um avarento entre no reino do Senhor. Pastor, mas eu não sou avarento. Quem é que gosta de ser chamado avarento? Por isso que a Bíblia, ela define a avareza. Ela traz uma definição de avareza. É aquele que ama mais a riqueza do que a Deus. É aquele que coloca as riquezas, o patrimônio, os bens financeiros, acima da vontade de Deus. Quer dizer, Deus manda em minha vida em todas as áreas, menos na área do dinheiro, menos da área da finança. A Bíblia relata que não o nome, mas o estado da pessoa se tornou avarento. Paulo escrevendo aos obreiros, pensa bem, a igreja que é uma igreja linda, maravilhosa, Paulo escrevendo ao 1 Timóteo, exclusivamente para um jovem que estava exercendo o início de seu ministério, capítulo 3, verso 3, ele diz assim, que ele deveria ser cordato, não avarento, não avarento, que o coração de um obreiro, o coração de um servo de Deus, o coração de uma mulher de Deus, tem que se afastar de todo tipo de avareza. E não há como você falar que a avareza não é um contexto financeiro. Por quê? Porque o próprio dicionário Aurélio traz a palavra avareza como um desejo, uma busca incessante pela riqueza, uma supervalorização dos bens materiais. É quando você valoriza mais o que você tem do que aquilo que Deus deseja te dar. É aquilo que você valoriza mais nessa terra do que na terra celestial. E o coração do homem, com certeza, é um problema. Diga-se de passagem, coração de homem e coração de mulher. Não é um coração só do homem, é o coração da raça humana. Deus, ele se preocupa tanto com o problema do coração do homem, o problema da avareza, da ganância, que isso já vinha desde a antiguidade, que ele nos alerta em todas as partes da Bíblia, quase em todos os livros da Bíblia, existe alguma coisa sobre este mal. E nós encontramos Deus falando com o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 8, quando Deus diz assim, guarda-te, que tu não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos, os seus juízos e estatutos, que hoje Ele te ordena, para não suceder que, depois de você tiver comido, depois de você estar de barriguinha farta, depois de você haver edificado uma casa, construiu aquela casona, aquela casinha, não importa o tamanho, e depois de você entrar nela e passar a morar nela, porque foi o Senhor Deus que permitiu isso, cuidado, depois de você multiplicar o teu gado, depois de multiplicar os rebanhos, depois de você aumentar lá na sua conta a tua prata, o teu ouro, ela está crescendo lá na sua conta. E cuidado para que quando você se tornar abundante em tudo que você tiver, agora, tome cuidado, verso 14, para que não eleve o teu coração, para que o teu coração não se eleva, e para que você não se esqueça de teu Deus, porque foi Ele que te tirou da terra da escravidão, foi Ele que te tirou da vergonha, foi Ele que te tirou da pobreza, é Ele que tem prosperado a tua vida, é Ele que te deu a casa, é Ele que te deu o rebanho, é Ele que te deu o alimento, é Ele que te deu a vestimenta, é Ele que está abençoando a sua vida. Então Deus vira para aquele povo, Deuteronômio 8, Ele vai dizer, cuidado para que quando você ficar empregado e o seu salário passar de 400, 500 para 600, 700, 800, 1.000, 1.200, 2.000, 3.000, 4.000, eu começar a prosperar você, lembra de onde veio, não foi a tua sabedoria, não foi a tua condição física, não foram as tuas forças, o texto diz, mas foi o Senhor que te conduziu pelo grande deserto da tua vida, e te livrou das serpentes abrasadoras, dos escorpiões, da secura, aonde não havia água, e te fez sair água da pedra para abençoar você. Cuidado, foi Deus que te sustentou com comida que vem do céu, quais os teus pais não conheciam. Lembra-te que foi o Senhor que te deu forças, saúde, para adquirires riqueza. A Bíblia fala bem claro que o problema é que quando Deus olha lá no passado,
Deus olha no dia de hoje, não é a quantidade do dinheiro que uma pessoa tem, mas é o que você faz com aquilo dentro do teu coração. Entenda bem, é certo que Deus está olhando o coração das pessoas, porque quando nós falamos de dízimo hoje na igreja, você tem um grupo de pessoas até dentro das próprias igrejas. Não é difícil você ir no YouTube e encontrar um monte de vídeos. Depois que você ver esse vídeo, nunca mais dizimará. Igreja não é local de dinheiro, mas agradou o Senhor de olhar para o nosso coração, agradou-se a Deus de fiscalizar o nosso coração, porque mais do que todas as coisas, nós devemos guardar o nosso coração. E enganoso, se tem alguma coisa que engana, não é o teu irmão que está sentado do teu lado, não, irmão. Aquilo que te engana é o nosso próprio coração, e devemos guardar ele. Quando nós falamos de dízimo, nós vamos encontrar uma verdade que poucas pessoas conhecem. E eu quero contar para vocês essa verdade. O dízimo inicia, não por causa do dinheiro, mas por causa do coração de um homem, conhecido pai da fé, por causa de Abraão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 14, preste atenção, para você sair daqui edificado, para você sair, ainda que você não dizime, ainda que você não oferte nada na igreja, mas que você saiba que eu conheço a verdade da Bíblia. Amém, queridos? Gênesis capítulo 14, a Bíblia nos fala que Abraão estava no meio de uma guerra que estava acontecendo. Eram 5 reis. Entre esses 5 reis, havia o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, contra outros 4 reis, reis pagãos, reis ímpios. E aconteceu essa batalha entre 5 reis de 4 reis. Os 4 reis venceram a batalha contra os 5 reis, 4 exércitos contra 5 exércitos. E a Bíblia vai nos falar que agora esses reis que venceram foram tomar os bens da cidade de Sodoma, aonde o parente Ló, parente de Abraão, morava. De repente, a Bíblia nos fala que esses reis foram lá e tomaram todos os despojos e levaram cativo o sobrinho de Abraão, Ló, e levou embora. A Bíblia diz que um dos jovens fugiu, correu para o arraial onde Abraão estava e contou para Abraão: Abraão, o seu sobrinho foi raptado, foi levado como escravo, cativo pelos reis que venceram a batalha. Abraão juntou 318 homens, apenas 318 homens, dispostos à batalha, valentes de guerra, e foi à peleja contra um exército enorme que havia acabado de vencer 5 outros exércitos. E a Bíblia diz que Abraão, com esses 318 homens, entraram na peleja, venceram os exércitos e resgataram Ló e toda a riqueza que Sodoma, Gomorra e as outras cidades haviam perdido. Apenas com 318 homens, eles venceram. Amém, queridos? Então Abraão vence uma guerra que era quase impossível de vencer, vence uma batalha que era quase impossível de vencer. Aí ele está voltando para casa, lá vem Abraão e os 318 homens, quando de repente, a Bíblia diz que aparece um homem para Abraão, chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, aparece para Abraão quando ele está voltando da batalha. E quando ele está voltando da batalha, esse homem chamado Melquisedeque aparece para Abraão e diz para Abraão assim: Abraão, eu quero te falar uma coisa. Foi Deus dos céus que te entregou a tua vitória. Melquisedeque aparece para Abraão. O texto diz em Gênesis 14 que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e aparece com 2 elementos para Abraão: pão, diga pão, e vinho. O que simboliza o pão e vinho? O corpo e o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Melquisedeque fala para Abraão para glorificar a Deus por ele ter vencido. Naquele momento, a Bíblia não explica porquê, a Bíblia não fala em específico de que forma foi, mas a Bíblia relata que daquele momento em diante, Abraão começou a entregar
10% de tudo que ele recebia, chamado dízimo, de toda a riqueza que ele havia pego, que era muito despojo, era muito dinheiro, era muita prata, ele entrega na mão de um homem chamado Melquisedeque. Agora, quando nós vamos lá conhecer quem é esse Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, o escritor de Hebreus fala que Melquisedeque, o texto lá é bem claro, que apareceu para Abraão no dia da peleja dos reis, que ele aparece no dia da luta dos reis, aparecendo para Abraão que vinha da peleja. Ele não tem genealogia, não tem início de dias e nem fim de dias. Ele não tem nome, ele não tem parentesco. O escritor de Hebreus deixa claro que o Melquisedeque que aparece para Abraão em Gênesis capítulo 14 era o próprio Senhor Jesus. É o único que não tem início de dias, ele é o alfa, que não tem fim de dias, ele é o ômega. Ele é o único que na sua história não tem genealogia, ele não tem pai, o texto de Hebreus diz, ele não tem mãe, ele é sacerdote, é eterno, o escritor de Hebreus diz. Agora preste atenção, na época de Abraão, não existia sacerdote. Deus institui sacerdotes na terra na época de Moisés, e não na época de Abraão. Não havia nenhum tipo de ritual com pão e vinho, não um ritual sacerdotal, um ritual para adoração a Deus. E ele aparece já para Abraão com pão e vinho. Pastor, por que Deus sai lá dos céus, lá do alto do seu trono, quando Abraão, servo dele, está voltando da batalha, venceu um grande exército com 318 homens, apenas, por que Deus aparece para Abraão, para falar para Abraão, dar ceia para Abraão, ceiar junto com Abraão e dizer para Abraão: Abraão, quem te deu a vitória foi o meu pai, louve a Deus. Por quê? Porque o coração do homem tem uma tendência de achar: fui eu que venci, foram os meus 318 homens que venceram. O coração do homem é um problema. Quando Abraão passa a dar o dízimo naquele momento, ele passa a fazer um pacto com Deus do seu coração, de guardar o seu coração, de esquecer do Senhor Deus, de esquecer que Deus é que dá tudo que nós temos em nossa vida. Algumas pessoas hoje falam: Abraão, ele dizimou, mas dízimo é lei. Querido, a lei foi instituída por Deus na época de Moisés. Abraão é conhecido pai da fé e não pai da lei. O dízimo é anterior à lei. Quem fala que dízimo é lei, dízimo não é lei. Dízimo é uma forma de Abraão virar para Deus e dizer: a partir de hoje, Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou guardar o meu coração através do dízimo, para que nunca, e nem as minhas gerações se esqueçam, que tudo provém de Ti, que tudo vem do Senhor, que do Senhor são todas as coisas, e a Ti, Senhor, o homem deve honrar com aquilo que o Senhor dá. É diferente de você falar que eu sou obrigado a dar dízimo. É diferente, querido, de você falar que é lei de Moisés. Não, o problema foi o coração do homem, que se desvia muito facilmente de Deus. O coração do homem é ganancioso. Abraão, conhecido pai da fé, estava esquecendo: fui eu que vim da matança, fui eu que vim do dia dos reis, fui eu que consegui a vitória com esses 318 homens. No momento que ele fala isso, Deus desce lá do céu, vem aqui e vai corrigir Abraão, dizendo: Abraão, cuidado com o teu coração. Agora eu quero perguntar para você, a Bíblia é bem clara que Abraão entregou na mão de Melquisedeque, e Hebreus capítulo 7 deixa bem claro que Melquisedeque é Jesus. Agora me pergunto para você, o que Deus faz com dinheiro? O que Deus fez com aquele dinheirama todo que Abraão entregou na mão dele? Falou: agora está aí, ó, eu entreguei todo o aqui, 10% do ouro, 10% da prata, 10% dos animais. A Bíblia diz que Deus falou assim: não, eu não quero. Não, Deus pegou e foi embora. Para onde que Deus levou? Quando eu chegar lá na glória eu vou ficar sabendo. Se você entrar lá também, você vai ficar sabendo quando chegou lá. Agora pergunto, Deus recusou? Deus falou para Abraão: você não precisa? Não, porque o problema não era dinheiro, o problema era o coração do ser humano.
Talvez você esteja na igreja por muito tempo, talvez você nasceu no lar evangélico, mas você nunca tinha aprendido a história simples que Gênesis capítulo 14 e Hebreus capítulo 7 fala. Talvez você dizime e não saiba por que você dizima. O dízimo não é para enriquecer igreja, é para sustentar a igreja sim, mas o dízimo tem um motivo muito maior. O dízimo é para provar o teu coração, se você é fiel a Deus ou não. Nós aprendemos algumas verdades sobre dízimo. Primeiro, o dízimo é a única coisa que você pode bater no peito e dizer: Deus, eu sou 100% fiel. Fora o dízimo, Deus não deixou nada, porque somos pecadores, falhamos, erramos. Mas existe o dízimo é a única coisa que você pode chegar para Deus e falar: Deus, eu erro em muitas coisas, eu até peco no meu pensar, no meu falar, mas nessa área eu sou 100% fiel. Olha que bonito. Deus deixou uma área que você pode chegar no céu e falar para o Senhor, Deus, ou então orar para Ele: Pai, eu sou nas minhas finanças 100% fiel ao Senhor. Não é 99,9 não, é 100%. Segunda verdade, dízimo nunca foi e nunca será sobra. Dízimo não é sobra, não é aquela banha da galinha que ninguém quer comer e joga, não, não é assim. A Bíblia deixa bem claro em Provérbios 3:9 que dízimo são primícias que nós entregamos a Deus. Porque Deus, ele não é só o problema do dinheiro, porque para Deus aquele que dizima 10 reais e o que dizima 100 mil reais, não é o valor, é o coração. Porque o que dizima 10 reais pode ser tão fiel como o que dizima 100 mil ou 1 milhão em outra igreja. Pode ser tão fiel. E o que dizima 10 reais pode ser fiel, e o que dizima 100 mil pode não ser fiel no seu dízimo. Deus, ele não está olhando para a quantidade, Deus está olhando para o coração. Agora, se Deus olha para o coração, você tem passado na prova de Deus? Porque Deus, o dízimo não é sobra. Alguns pensam que é dar o resto para Deus, e não é. A Bíblia diz bem claro que ele é a primícias. O que quer dizer primícia de Provérbios 3:9? O primeiro. O que quer dizer isso? De tudo aquilo que você tem, o primeiro é para Deus. Pastor, eu recebi o meu salário. O primeiro é para Deus. Não é você pagar as contas e deixar o segundo para Deus. Não importa só você dar. Tem que ter no seu coração honrar a Deus como o primeiro da sua vida, valorizar a Deus. Espera aí, o que é mais importante? Não é o estudo no meu filho, não é. É o Deus que te deu dinheiro para pagar o estudo do seu filho. É o Deus que deu o teu filho, porque se ele não desse, nem filho tu teria. É o Deus que deu o trabalho para você poder adquirir riqueza para pagar o estudo do seu filho. A questão aqui não é a quantidade, a questão aqui é honrar a Deus com o seu coração. Infelizmente, nesse quesito de honrar a Deus em primeiro, muitas pessoas não honram a Deus em primeiro. A primeira coisa, irmão, é para Deus. Segunda questão, a Bíblia diz no livro de Levítico que Deus exigia o melhor. O que é o melhor? Primeiro, tem que tirar para ele o primeiro. A primeiro é para Deus. Mas é só tirar o primeiro, pastor? Não. A Bíblia deixa bem claro que tudo que nós fazemos para Deus tem que ser o melhor. Por quê? Deus não aceitava nenhum tipo de oferta defeituosa, nenhum animal doente. Deus não aceitava nenhum tipo de defeito na oferta que levava para Ele. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar o melhor, mas temos que dar algo agradável, perfeito ao Senhor. Terceiro, Deus, ele exige que nós possamos entregar com alegria. É verdade, fazer tudo com alegria, de um coração alegre, um coração reconhecedor que foi Deus que está nos honrando, e assim nós honramos Deus. Qual é o outro ponto? Dízimo nunca foi uma questão de pastor para Deus, porque se existe a pessoa que quer dar 99%, existe a pessoa que vai falar: não, quero dar só 0,5%. Então Deus, ele aceita o valor de Abraão como um valor justo, como um valor abençoado. Deus, ele testificou o dízimo
quando ele próprio recebe da mão de Abraão aquela quantidade, porque ele poderia ter dito, não, 10% é muito, Abraão, fica com 9, me dá só 1. Ou ter falado para Abraão, não, 10 é pouco, me dê 15. Não, mas aquilo que o pai da fé colocou no coração, Deus assim, ele estipulou como verdadeiro, no qual no momento que ele aceita, no momento que ele leva para ele aquilo que Abraão fez. Então o dízimo não é uma questão de vontade humana. Oferta não é uma questão, meu amado, de você querer, de você se empolgar num dia, de você acordar falando assim, hoje eu vou honrar a Deus. Não é referente à questão da tua renda, não é. Porque entenda bem, Levítico capítulo 5, verso 7, quando Deus ele institui o sacrifício dentro do templo, olha o que Deus faz. Ele diz assim, quando as tuas posses não lhe permitir, quando as tuas rendas, provadas junto ao sacerdote, você não tiver condição nenhuma, mesmo assim, você deve trazer diante do meu altar 2 rolas, 2 pombinhos, pela oferta de sacrifício de pecado. O cara mais pobre, não podia deixar de ofertar na casa de Deus. Aí você vai virar para mim e falar assim, Deus é injusto? Não, a diferença é que Deus é santo, Ele prova nosso coração. Êxodo capítulo 34, há uma lei de Deus criada dentro do sacerdócio, que havia falado dentro da oferta, ninguém jamais aparecerá diante do meu altar de mãos vazias, seja rico ou seja pobre, ninguém pode vir diante do Senhor de mão vazia, ninguém, porque o Senhor é digno de honra. Quando se fala de dízimo, Deus estipula o valor, mas quando fala de oferta, Deus falava que devemos ofertar a Deus não conforme o nosso coração, devemos ofertar conforme nossa posse. Quem tem mais, oferte mais. Quem tem menos, oferte menos. Mas Deus não isentou ninguém dessa tarefa. Deus não isenta nenhum. 2 Coríntios 8:3, a Bíblia fala, porque Paulo, testemunho, que na medida das suas posses, e até mais ainda, eles têm suprido os santos. Então nós temos que entender que dízimo e oferta é um tratamento de Deus ao nosso coração, é um tratamento de Deus, para que você não vire avarento, para que você não vire ganancioso, e para que isso não te impeça de entrar no reino de Deus. Pastor, se dízimo é um reconhecimento de Deus, por aquilo que Ele nos dá, se Deus dá, Ele pode tirar também? Claro, claro que Deus dá e Deus tira, só que as pessoas entendem, não compreendem isso, as pessoas não estão entendendo isso mais, que o mesmo Deus que dá. 1 Samuel capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que o Senhor empobrece, é Ele que empobrece uma pessoa, mas também o texto diz que é Ele que enriquece uma pessoa. Então nós encontramos na Bíblia referências sobre Deus dar e sobre Deus tirar a riqueza da pessoa. Presta atenção, o livro mais conhecido na Bíblia, que fala sobre dízimo e oferta, está o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o livro do profeta, um dos profetas menores, escrito antes de Mateus. O livro de Malaquias é um livro que ele vem antes de um período chamado período interbíblico. É um período de aproximadamente 400 anos, onde Deus não fala com ninguém através de profeta, nem visão, nem revelação, de forma a uma mensagem que atinja a humanidade. Deus ele fica em silêncio em torno de 400 anos, ele se cala. Quebrando esse silêncio depois vem Cristo, trazendo no Novo Testamento o seu nascimento e as boas novas de salvação. Agora você nunca se perguntou por que é que Deus permite que o livro de Malaquias seja o livro que mais fala de dinheiro, mais fala de honrar a Deus, não de dinheiro, mas de honrar a Deus, porque o livro de Malaquias diz assim, sendo eu Senhor, sendo eu Rei, se você honra o teu patrão, se você honra a tua esposa, e eu sendo Rei, aonde está a vossa honra para comigo? Aonde está o seu zelo para comigo, assim diz o Senhor? Deus ele permite que o livro de Malaquias seja um alerta antes dele se silenciar. O livro de Malaquias é um alerta sobre o coração do homem se afastando de Deus, o coração do homem se afastando da presença de Deus.
sendo que o Senhor sabe e conhece aqueles que o honram. E aqueles homens do livro de Malaquias, olha como está o coração deles. A Bíblia diz que Malaquias, através de Deus, relata no seu texto, dizendo que os homens perguntavam da seguinte forma: ó Deus, aonde temos te roubado? Aonde temos errado com o Senhor? Essa é um sentimento do coração de muitos nos dias atuais. A pessoa é avarenta, a pessoa não é fiel, a pessoa é gananciosa. Diz que não, mas o valor dele está no dinheiro. O dinheiro dele vale mais do que Deus. Lá no livro de Malaquias a questão é: se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Se você me ama como Deus, aonde está o meu louvor? Naquilo que vocês fazem, vocês me ofertam um defeituoso, vocês me ofertam um coxo, vocês me ofertam um defeituoso. Deus diz assim: com tais ofertas em vossa mão, trazendo para mim uma honra dessa, vocês me fazem o pior, vocês me honram de forma pior, e depois querem orar pedindo: Senhor me abençoa, Senhor me ajuda, abençoa meu trabalho, abençoa meu casamento. Deus revela no livro de Malaquias dizendo: agindo dessa forma, como posso eu abençoar a sua vida? Pelo contrário, o texto é bem claro em Malaquias 2:2, quando ele diz assim: se tu não colocares no teu coração honrar a Deus, se tu não colocares no teu coração, não propuseres dentro do seu coração dar glórias ao nome do Senhor, eu, o Senhor, amaldiçoarei as vossas bênçãos, eu amaldiçoarei aquilo que eu tenho dado para você, eu amaldiçoarei aquilo que eu tenho colocado em suas mãos. É engraçado Deus falar que Deus dá e Deus tira. Deus coloca, mas Deus retira também. Há um texto em Eclesiastes, capítulo 6, verso 2, há um texto muito forte que poucas pessoas conhecem, no qual revela a atitude de Deus com uma pessoa infiel. Talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja sofrendo aquilo que Deus não gostaria que você sofresse. Olha o que o texto de Eclesiastes fala, Eclesiastes capítulo 6, verso 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, e de tudo quanto a sua alma deseja, ele tem. Mas Deus não lhe concedeu que disso ele coma. Antes, tudo que ele possui é o próximo, é o outro, é o estranho que vai comer. Olha o que Eclesiastes declara aqui, que Deus dá, Deus dá, Deus dá, mas quando nós não honramos a Deus, tudo que Deus deu para a gente, acaba indo para a mão do agiota, acaba indo para a mão de uma outra pessoa, acaba indo para a mão e você corre, foge de você, e é o outro que participa da riqueza que Deus tinha preparado para você. Por que isso? Por causa da infidelidade perante aos olhos de Deus. Porque não coloca no coração honrar a Deus. Deus nunca pediu para você honrar com algo que Ele não tem entregue para você. Deus nunca pediu você para honrar a Ele com alguma coisa que Ele não te deu. Nós honramos a Deus, mas primeiro Ele nos concedeu. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que o Salomão ele vai dizer: Senhor, nada disso que nós estamos te dando veio de nós. Nada disso que nós estamos, eu e o meu povo, ofertando, veio de nós. Antes, tu, Senhor, nos deste. A ti é a honra, até por aquilo que nós estamos doando para o Senhor, Pai. A honra é tua. Deuteronômio capítulo 26, verso 13. Tirei da minha casa o que é consagrado, e, é uma vírgula, e dei também ao levita, além de dizimar, ofertou ao levita, ao estrangeiro, à órfão, à viúva, segundo tudo que Deus havia ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, e nenhum dos seus mandamentos esqueci. Agora, Deus, olha da tua santa habitação e abençoa o teu povo. Tirei da minha casa tudo aquilo que é consagrado. Quando o sacerdote ia orar, quando um homem de Deus ia orar, quando uma mulher de Deus ia orar, a primeira coisa que ele declarava diante de Deus é: Deus, eu sou fiel ao Senhor.
Na minha casa não tem nada comprado com dízimo, eu não comprei carro com dinheiro de dízimo, eu não construí minha casa com dinheiro de dízimo, não paguei colégio no meu filho com dinheiro de dízimo, eu não passeei com dinheiro de dízimo, eu não fui. A Bíblia diz assim: nem no meu luto, ainda que a minha mãe morresse e o dízimo fosse o único dinheiro que eu tivesse, nem no meu luto eu comi ou fiz uso daquilo que é do Senhor. Você quer que Deus te abençoe, irmão? Você tem que estar a tua vida no altar e orar para Ele com caráter, com fidelidade. O livro de Malaquias diz assim: seja fiel e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar bênção sem medida. Mas tem que ser oração de Deuteronômio 26, nem no meu luto eu comi aquilo que é consagrado. O primeiro eu tirei, e não só tirei o primeiro, mas tirei o melhor para o Senhor. Aí você fala: pastor, mas Deus falava muito de dízimo no Antigo Testamento? Não, irmão, não era só de dízimo não, o povo dizimava. Todo o primeiro que abria a madre da vaca era de Deus, o primeiro rebanho era de Deus, o primeiro cabrito era de Deus, a primeira mula era de Deus, a primeira colheita era de Deus. Além disso tudo, eles honravam, é por isso que o povo prosperava. Mas talvez algumas pessoas ainda estejam falando assim no seu coração: ah, eu não acredito nisso. Então algumas pessoas usam algumas desculpas. A primeira desculpa é uma desculpa teológica, dizendo que a lei é do Antigo Testamento, perdão, que o dízimo é do Antigo Testamento, e eu não participo do Antigo Testamento, eu vivo na graça, então não preciso dizimar. Como eu expliquei para você, irmão, dízimo nunca foi lei. Dízimo é um princípio de Deus para guardar o nosso coração. Segundo, há uma justificativa sentimental de pessoas dentro da igreja dizendo: ah, mas Deus mandou eu contribuir conforme o meu coração. É verdade, a Bíblia não manda contribuir conforme o coração, manda contribuir conforme as suas posses. Você tem dinheiro para passear, você tem dinheiro para ofertar e para dizimar. Você tem dinheiro para viver, você tem dinheiro para ofertar e para dizimar. Sabe por quê? Porque se você passeia, se você vive, se você come, se você dorme, foi Deus que te entregou primeiro. Tem gente que fala assim: ah, eu não ganho o suficiente para ser fiel na igreja. Mentira. Sabe por quê? Porque dízimo não é daquilo que você não tem. Dízimo é daquilo que Deus já te deu. Tá? Deus não cobra nada sem antes Ele te dar. Por isso que Deus é fiel e vai poder cobrar muita gente, porque aquilo que Ele colocou na sua mão, meu amado, Ele vai cobrar. Outra, algumas pessoas dizem: ah, mas eu prefiro dizimar para o pobre e da viúva. Não, dízimo e oferta são duas coisas. Deuteronômio 26, o sacerdote diz: entreguei aquilo que é consagrado ao Senhor, e também dei ao levita, também dei ao órfão, também dei à viúva, e fiz assistência aos santos. A Bíblia diz, são coisas diferentes. Cuidado para você não se complicar. Qual é o problema do dízimo? Como eu falei, iniciei, o dízimo é um problema muito sério, porque ele gera, o dízimo é oferta. Só não dizima e só não oferta quem é avarento. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Eu não sou avarento não. Você dizima? Você é fiel com Deus em dízimo e oferta? Você oferta para Deus conforme as posses? Porque entenda bem, antes não havia contra-cheque ou lerite, antes não havia contador. Qual era a lei de Deus? Tudo que veio na tua mão, você deve honrar o Senhor. Então, queridos, agora não dá para enganar Deus. Tem gente querendo enganar Deus. Irmão, você olha no final do mês e você fala: eu ganhei R$100, meu seu patrimônio aumentou 1 milhão. Sinto muito, meu querido. Cuidado para o seu coração, isso não virar um problema para você no dia do seu julgamento. Cuidado para que você não tenha um problema. Sabe por quê? Porque isso é um problema sério. Mateus capítulo 19, verso 22, um jovem foi conversar com Jesus e falou: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, o texto diz, conhecia o coração do menino, porque ele tinha muitos bens. E conhecendo Jesus o coração do homem, virou para aquele jovem e falou assim: vai, vende o que você tem e me segue. O texto fala: possuidor de muitos bens, não quis seguir Jesus. Cuidado quando os teus bens impedem você de seguir Jesus. Tome muito cuidado. Segundo, Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Jesus vai agora ser entregue por Judas aos sacerdotes, vendido, e o texto vai nos dizer que Judas trocou Jesus por moedas, vendeu Jesus. Cuidado,
Quando você está tentando vender a tua salvação, irmão, em prol de um pouco de dinheiro que vai ficar aqui nessa terra, tome muito cuidado, porque Judas não alcançou a salvação. Andou 3 anos e meio com Jesus. Jesus alertou com ele, falou com ele, avisou para ele, mas o dinheiro, irmão, corrompeu o coração de Judas. A Bíblia nos fala em Atos 5 de um casal. É bom casal. Ananias e Safira foi diferente. Venderam e chegaram para Pedro e disseram: não, nós vendemos por tanto e por tanto valor. E chegou dentro da igreja querendo mentir para o Senhor. Mas a Bíblia diz que os dois morreram. Sabe o que isso demonstra? Que Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Deus conhece, irmão, o que você tem feito e como você tem feito. A Bíblia conhece o teu coração, se você serve ou se você não serve com fidelidade a Deus. A Deus conhece, irmão. Não adianta você fazer conta de tolo lá não. Comprou um carro zero? Comprou, mas o meu carro é dizimado. Comprei uma casa? Comprei, mas minha casa é dizimada. Toma cuidado para você não enganar a Deus. Tome cuidado, meu amado, a Bíblia diz que nós damos tudo: herança, ação da justiça, 13º. Porque os pastores estão querendo roubar. Não estão não, irmão. Isso aqui não é coisa de pastor não. Isso aqui é coisa de crente, é coisa de Deus na tua vida. Quando você encontra na parábola de Lucas 12 um homem sensato que quis construir um celeiro maior para falar: regala-te a tua vida, regala-te a minha alma, porque tem um bom tesouro, descanse e dorme, alegra-te. Deus falou: hoje ainda, louco, te pedirão a tua alma. E o que tu tem para apresentar para Deus? O homem queria só adquirir riqueza aqui, mas não era fiel com o Senhor. Tome muito cuidado. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça estão se desviando da fé. Tome cuidado quando o dinheiro não está desviando você da fé de Cristo. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, porque o diabo está pronto para te dar, para você renegar Jesus. Tome cuidado para que você não venda a tua salvação por um prato de lentilha. E a Bíblia nos diz, escritor de Hebreus, falando que depois Esaú procurando arrependimento, ele não encontrou. Cuidado no dia do juízo. Talvez lá seja tarde para você falar: Deus, eu me arrependo. Deus, eu volto lá atrás e dou tudo que eu tenho para a igreja ou para os pobres. Cuidado para que isso não seja um impedimento. Deus, ele nos alerta. Eclesiastes 5,13 diz: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio juízo, para a sua própria condenação, para o seu próprio dano. Salmos 62:10 diz: Deus assim nos exorta: se as vossas riquezas aumentam, não ponha nela o vosso coração. Jó, escrevendo no capítulo 20, verso 28, diz: a riqueza de sua casa serão transportadas como água, serão levadas, serão derramadas no dia da ira de Deus. Sabe o que é? Tudo que você acumulou no dia do juízo de Deus será levado como vento, será levado como água, nada vai ficar aí. Tome cuidado, irmão. Tome muito cuidado com o teu coração. Não tem como. Terminando, nós encontramos o grande alerta do próprio Senhor Jesus, o meu Senhor e o teu Senhor. Quando ele vai citar a riqueza, ele diz, Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir, o coração não dá para servir a 2 senhores. Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Não tem condição. Aonde está o teu coração, meu irmão? A palavra aqui é mamon. A palavra usada no grego aqui, em Mateus 6,24, é mamon, que quer dizer riqueza. Mas mamon também era um deus pagão, no qual os pagãos adoravam esse deus. E eu quero terminar fazendo uma referência sobre isso. A Bíblia diz que diante desse deus, mamon, as pessoas traziam oferenda para agradar a este deus. As pessoas traziam as suas esposas. As pessoas traziam até os seus filhos para serem queimados em oferenda a mamon. Davam a esse deus mamon. Ofereciam a esse deus mamon. Eu fico olhando como tem pai oferecendo a sua família ao deus mamon quando você não é fiel ao Senhor. Aquele povo que servia aquele ídolo, irmão, fazia tudo por causa daquele ídolo.
ao ponto de levar a sua família inteira a adorar aquele ídolo. Quando Jesus usa essa comparação, que ninguém pode servir a dois senhores, ele usa a palavra mamon para se referir às riquezas. Você está vendendo a tua família ao diabo e não está percebendo. A Bíblia diz em Josué de um homem chamado Acã, que por causa da ganância pegou uma capa babilônica e levou para sua casa. E quando Deus traz o juízo, Deus julgou tanto Acã como a esposa dele, os filhos dele, a casa dele. Quando Jesus em Mateus 24 cita Mamon, ele está querendo citar o coração do homem ofertando, levando a sua casa a adorar um Deus pagão, levando a sua casa a desonrar o Senhor, desonrar a Deus, a não entender que do Senhor Ele deu todas as coisas. Se comemos, você ensine para o seu filho que você come porque Deus te deu. Se você vive, é porque Deus te está dando dias de vida. Se você trabalha, é porque o Senhor está te dando trabalho. Faz um balanço de tudo aquilo que você gastou e pergunta se está sendo fiel a Deus. É tudo que vem na nossa mão, porque veio de Deus. Tudo que chega na nossa vida, meu amado, um sapato que tu ganha, uma bicicleta que você não tinha e só foi sorteado e está lá, foi Deus que te deu. O trabalho que você está trabalhando, foi Deus que te deu. A igreja vive sem seu dízimo, Deus vive sem seu dízimo. A questão é se você consegue viver sem Deus. A questão é como que você vai fazer para chegar diante do Senhor. Naquele dia, qual é a desculpa que você vai dar? Deus, eu não sabia. Deus, eu não tinha para dar. Não me sobrava. Aí Deus vai falar, meu filho, quem disse que dízimo e oferta para mim era sobra? Aquela mulher que entra no templo de Jerusalém, uma mulher pobre. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ela está trazendo tudo que ela tem. Jesus poderia ter falado para aquela mulher, mulher pobre, vai para sua casa, não traga isso aqui não. Mas ele não falou. Ele podia ter falado, não mulher, vem cá que eu vou multiplicar para você e você vai ficar rica lá. Não, Jesus não prometeu ela ficar rica não, porque Jesus viu o coração daquela mulher. Jesus viu que o que ela estava fazendo não era fruto de dinheiro, porque Jesus vai falar, muitos dos que estão na igreja estão dando aquilo que sobra, mas essa mulher deu tudo que ela tem, e isso foi recebido diante do meu Pai como honra na vida dela, e isso não será tirado no céu diante dela. Meu amado, não é questão do valor, mas é questão do teu coração, porque quem tem um coração voltado para Deus é fiel. A questão, meu amado, se o seu coração é fiel com Deus, depois você não chega diante do Senhor e fala, Deus, por que o Senhor não me prospera? Ele fala, eu te prosperei, só que o outro vai comer a tua bênção, e não tem maior bênção, por isso que a Bíblia diz que muitos últimos serão o primeiro. Não tem a maior bênção, irmão, do que alguém passar na sua frente no dia da salvação, e você ficar para trás. Tem muita gente que está chegando hoje, que é mais fiel do que você que está 20 anos na igreja, que engana a Deus, que mente para Deus, que acha que o seu dinheiro é muito, que acha que o seu dinheiro é pouco. Não se trata de quantidade, não se trata de valor, se trata de fidelidade. Se coloque de pé em nome de Jesus.